Fala aí, galerinha. Tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, a gente vai estudar sobre calorimetria. O que é calorimetria? É a área da física que vai estudar o calor, tá? Calor é o fluxo de energia que migra de um corpo para o outro. Então, o calor sempre vai sair daquele corpo mais quente e vai para o corpo mais frio, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês. Eu tenho uma fonte térmica, né? Uma fonte que está fornecendo calor. E aí esse calor, ele vai sempre migrar para aqueles objetos que possuem a menor temperatura. Então, se eu tiver, por exemplo, uma porção de água, um copo cheio de água, com pedrinhas de gelo, o calor vai sair da água para as pedras de gelo. Isso se a temperatura da água for maior do que a das pedras de gelo, tá? Então, o calor é um fluxo de energia, o calor é uma forma de energia. E se ele é uma forma de energia, a unidade de medida do calor é a mesma unidade das energias, que é o Joule. Lembra que o Joule é representado pela letra J maiúsculo. Porém, tem uma unidade de calor que a gente usa também bastante, que é uma unidade usual, que é chamada de caloria. E a caloria a gente vai representar pela abreviação dela como cal. Tá? E existe uma relação entre essas duas unidades. Uma caloria corresponde aí a aproximadamente 4,2 joules. Tá? Uma caloria é a quantidade de energia que você precisa para pegar 1 grama de água e elevar a temperatura dele em 1 grau Celsius, tá? Essa é a definição de caloria. Normalmente a gente usa como unidade a caloria, tá? Porque ela é uma unidade mais convencional, é uma unidade mais usual, mas a unidade do sistema internacional é de joule, porque o calor é uma energia, tá? A gente vai ter duas formas de calor. A primeira delas é chamada de calor sensível. Calor sensível é aquele calor que quando um corpo recebe, provoca o aumento da sua temperatura. E quando o corpo libera calor, provoca uma diminuição da sua temperatura. Então, o calor sensível é aquela forma de calor que provoca variação da temperatura de um corpo, seja ela aumentando essa temperatura ou seja diminuindo a temperatura, tá? A outra forma de calor que a gente tem é o calor latente. No calor latente, quando um corpo recebe calor latente, ele passa por uma mudança de estado físico, sólido para líquido, líquido para gasoso. E quando ele libera calor na forma latente, ele sai do gasoso e vai para o líquido, do líquido para o sólido, tá bom? E aí, como elas são formas de calor diferentes, elas vão atuar no corpo de maneiras diferentes. Isso já leva a gente a perceber que um corpo, quando está tendo mudança de estado físico, ele não sofre variação de temperatura. Quer dizer, uma pedrinha de gelo, enquanto ela está derretendo, e a gente sabe que nas condições normais de temperatura e pressão, ela vai derreter a 0 graus Celsius, todo o processo de derretimento vai acontecer enquanto a temperatura dela estiver em 0 graus Celsius, ok? Só vai ter mudança de temperatura depois que ela tiver derretido por completo, beleza? A gente tem duas características, duas grandezas físicas que são relacionadas com o calor. A primeira delas é a capacidade térmica de um corpo. Capacidade térmica de um corpo é a relação entre o calor e a variação da temperatura desse corpo. Quer dizer, eu consigo definir a capacidade térmica de um corpo pela quantidade de calor que ele recebe e a variação da temperatura dele, tá? O calor específico, ele tem uma pequena diferença entre a capacidade térmica, porque o calor específico, ele leva em consideração a massa do corpo, tá? Então, o calor específico, que é representado pela letra C minúscula, é a quantidade de calor que o meu corpo recebe, dividido pela massa do corpo, vezes a variação de temperatura que esse calor provoca, tá? Então, qual que é a diferença entre capacidade térmica e calor específico? Capacidade térmica, a gente está falando de um corpo.
Então, os materiais possuem, os objetos possuem capacidade térmica. Então, essa minha caneta possui capacidade térmica, a lousa possui uma capacidade térmica, o apagador possui uma capacidade térmica e assim sucessivamente, porque é característica daquele objeto. O calor específico não é uma característica do objeto, e sim do material que constitui aquele objeto. Então, por exemplo, se a gente tiver uma placa de ferro, né? Então a gente tem uma placa de ferro e um cubo de ferro, tá? E desde que eles tenham massas diferentes. Eles vão apresentar capacidades térmicas diferentes, porque o comportamento de cada um deles, quando recebe calor, vai ser diferente. Em contrapartida, como eles são constituídos do mesmo material, eles vão ter o mesmo calor específico. Porque o calor específico é uma característica do ferro e também dos materiais, tá? A capacidade térmica ela não depende da massa. O calor específico vai depender da massa. Tudo bem? Então, gente, eu vou pausar o vídeo aqui para que vocês possam copiar essa lousa e daqui a pouco eu continuo. Continuando nossa aula, existe uma relação entre a capacidade térmica e o calor específico, tá? A capacidade térmica de um corpo, ela é igual à massa daquele corpo vezes o calor específico, tá? Tome muito cuidado, capacidade térmica é um C maiúsculo, calor específico é um C minúsculo. A capacidade térmica, ela tem como unidade a caloria por grau Celsius. Enquanto o calor específico, ele tem como unidade a caloria por grama vezes grau Celsius. Ok? E aí a gente chega na equação fundamental da calorimetria. Se a gente pensar no calor específico, ele é igual à quantidade de calor sobre a massa vezes a temperatura, variação de temperatura. Mas como eu falei para vocês, esse calor específico, como ele é característica dos materiais, os valores já são tabelados, já são conhecidos, tá? Então, se a gente rearranjar essa equação, ou seja, se eu fizer a multiplicação em cruz aqui, lembrando que embaixo desse Czinho tem o número 1, eu vou fazer Q vezes 1 vai dar Q. Isso é igual massa vezes C vezes ΔT. Essa é a equação fundamental da calorimetria, porque ela me fala que a quantidade de calor que um corpo recebeu ou cedeu, ele é a relação da massa daquele corpo, do calor específico daquele corpo e da variação de temperatura daquele corpo, tá? Quando um corpo recebe calor, o sinal do calor que ele recebe é positivo. Enquanto um corpo que libera calor, o sinal do calor, do Q, vai ser negativo. Tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu pego uma massa de água de 1000 gramas, lembrando que 1000 gramas equivale a 1 litro, e eu aqueço essa água de 20 graus Celsius até 50 graus Celsius. Ou seja, de 20 até 50, a gente teve uma variação de temperatura, ΔT, que é igual à temperatura final menos a temperatura inicial. Ou seja, a temperatura final é 50, a inicial é 20. E aí 50 menos 20 vai me dar uma variação de 30 graus Celsius. Então essa massa de água variou a sua temperatura em 30 graus Celsius, tá? E o calor específico da água é um valor conhecido. Ele é de 1 caloria
por grama grau Celsius. Quer dizer que a água precisa, cada grama de água precisa de 1 caloria para variar sua temperatura em 1 grau Celsius. Tudo bem? E aí eu quero saber qual que é a quantidade de calor que eu preciso fornecer para que essa massa de água justamente varie a sua temperatura de 20 até 50 graus Celsius. Então eu vou aplicar a equação fundamental da calorimetria. Ela é igual a massa dessa água vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Essa equação, ela recebe o nome popularmente de Q-macete, tá? É uma maneira prática aí de vocês decorarem ela. Então, a quantidade de calor vai ser igual a massa de 1000 gramas. E na calorimetria, é uma das poucas áreas da física que a gente costuma usar a massa em gramas e não em quilogramas, por conta da unidade do calor específico. A unidade do calor específico, ela está em gramas, então a massa a gente sempre vai usar em gramas, tá? O calor específico vale 1,0 e a variação de temperatura a gente já tinha descoberto 30 graus Celsius. E aí eu vou multiplicar isso aqui, então 1000 vezes 1 dá 1000, vezes 30 vai me dar uma quantidade de calor de 30.000 calorias. Ok? Uma coisa interessante sobre o calor específico. Ele representa pra gente também a facilidade com que o material tem de ganhar energia térmica, ou seja, de receber calor, ou liberar calor. Então, quando um corpo tem um calor específico baixo, significa que ele ganha e perde calor muito fácil. Enquanto corpos que têm calor específico altos, eles perdem e ganham calor com uma certa dificuldade, ok? Então, gente, é só isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem e bons estudos!